Olá, amigos! Hoje o tema é a indicação para assistir o filme Greeting America Down, de Curtis Bauer, numa versão livre do inglês para o português, Agenda Comunista Destruindo as Américas por Dentro, baseado em fatos históricos reais que deixa claro ser o socialismo e o comunismo os regimes políticos do mal, que objetivam destruir o patriotismo, a moralidade cristã e a espiritualidade dos povos das Américas. O filme foi dividido em 4 partes de aproximadamente 20 minutos para não ser cansativo e melhor adequar ao seu tempo. Quarta parte. Curtis fala do movimento ambientalista para destruir o capitalismo e a economia de mercado, da reengenharia da sociedade cristã conservadora para uma sociedade de ateus e sem princípios morais. E pergunta: é tarde demais para vencer esse jogo do mal? A resposta é não. O que deve ser feito? Inicialmente, informar a população e construir e implementar com urgência uma agenda de direita, pois a grande maioria dos povos das Américas querem um mundo livre e de livre iniciativa. Ambientalismo. Se você pode convencer as pessoas de que o governo deve estar no controle da distribuição e utilização de energia, você pode convencê-las, ou melhor, você convenceu-as da condição necessária e suficiente para o governo controlar os aspectos mais íntimos de nossas vidas. Um dos pontos principais do socialismo nos dias de hoje é, obviamente, através do movimento ambiental. As pessoas odeiam citar o A.L. Gore assim de primeira, mas eu li todo o seu livro, Terra em Equilíbrio, Ecologia e Espírito Humano, em 1992, quando foi publicado pela primeira vez. E se você sabe alguma coisa sobre a história da filosofia política e leu o último capítulo chamado Um Plano Marshall Global, você entende que não há como implementar o que A.L. Gore querendo, em 1992, no livro, exceto por meio de um governo mundial totalitário. Patrick Moore, o fundador do Greenpeace, era um ambientalista muito dedicado. Saiu do Greenpeace quando percebeu que este tinha sido tomado por esquerdistas radicais, que queria usar o movimento ambiental como um veículo para destruir o capitalismo. Quantas fábricas funcionam quando há uma queda de energia? Nenhuma. Se você quer prejudicar os negócios, você precisa controlar a produção industrial. É só aumentar o preço da energia. É só diminuir sua disponibilidade. E a maneira mais fácil de fazer isso é com que as pessoas morram de medo das formas mais baratas de energia, de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural e de energia nuclear. Já fizeram as pessoas terem medo de usinas nucleares por causa dos medos irracionais de colapsos de reatores nucleares, mas então tiveram que descobrir uma maneira de fazê-las temer os combustíveis fósseis. A maneira de fazer isso foi dizer que eles estavam causando um aquecimento global catastrófico. Eu achava que esta era apenas uma grande distração, se eles querem colocar suas energias no meio ambiente, mas agora vejo que isso mudou e virou uma ferramenta para promover a agenda socialista. Charles Royben, um cientista político que escreveu o livro A Cruzada Verde, contou essa história muito bem. Ambiente vem de uma palavra francesa que significa arredores. Bem, agora, o que é arredores? Tudo ao seu redor, certo? E assim Rubin aponta, o ambientalismo é literalmente o todoísmo. E se você for um socialista, comprometido ideologicamente com a noção do governo ter o controle de tudo em nossas vidas, e você viu que estava perdendo a competição em termos de criação e distribuição de riqueza para o capitalismo,
Você tinha que encontrar alguma outra base para promover o seu ponto de vista e visão de governo e buscar a sua implementação. Ambientalismo ou todoísmo foi a jogada perfeita. Em dezembro de 2009, quando o escândalo ClimateGate foi revelado, e tornou-se público que até os líderes do movimento sabiam que toda a ideia do aquecimento global era uma farsa. Não era que eles tinham só dados falhos. Nós, como americanos, soubemos de uma vez por todas que este movimento era simplesmente parte de sua agenda. O meu palpite é que, independentemente da prova que se tem contra eles, eles não vão deixar esta ferramenta que eles têm esperado nos últimos 100 anos ir para o lixo. Uma ferramenta que lhes dá o poder e controle absoluto que eles querem e ainda lhes permite fazê-lo, sob o pretexto de salvar o planeta. Eles têm sido bem-sucedidos. Ele nasceu de pais esquerdistas. Ele foi orientado, quando jovem, por um membro do Partido Comunista, chamado Frank Marshall Davis. Davis filiou-se ao Partido Comunista em Chicago e tinha boas conexões lá. Então o jovem Obama acabou indo para Chicago e começou a trabalhar com as mesmas pessoas que trabalharam com seu amigo Frank Marshall Davis. Todas as suas conexões têm sido com as pessoas, bem à esquerda do centro, à esquerda hardcore. E ele está fazendo nada mais do que é previsível baseado na sua formação. O nome mais bonito para sua agenda é a agenda socialista. E poderíamos ir além, conforme outras pessoas têm descrito, o tipo de economia e sociedade que ele está construindo. Ele é tudo o que Gramsci queria usar para a mudança social. Sim, ele é a síntese do movimento. Se você acha que não tinha como tão poucas pessoas ser tão eficaz, considere isso. Quando o Partido Comunista dos Estados Unidos foi dividido em 1992, os grupos que se formaram foram os comitês de correspondência. E foi da sua reunião que participei naquele verão em Berkeley. Assim que eu comecei a pesquisar esse grupo, vi que muitas das pessoas que começaram ou que já trabalharam com os comitês de correspondência e suas organizações irmãs eram as mesmas pessoas envolvidas na campanha do presidente Obama e na sua administração. Encontrei um arquivo atrás do outro no site de Trevor Loudon, www.trevorloudon.com, documentando essas conexões com notas de rodapé e fotografias. A esquerda radical foi tão bem-sucedida que convenceu o povo americano de colocar um de seus na Casa Branca. O socialismo e o marxismo andam juntos como Maria e seu cordeirinho. A população em geral sabe muito pouco sobre o que os socialistas estão para fazer. Se você procurar o socialismo, você vai encontrar os comunistas radicais logo atrás. Uma das principais vias tem sido através da chamada Convenção Progressista do Congresso. 20% do Congresso dos Estados Unidos é membro desta organização. Eles têm presidência da maioria das comissões da Câmara e são certamente o bloco mais poderoso no Congresso. E praticamente todos eles estão vinculados aos sociais-democratas da América, o Partido Comunista dos Estados Unidos, ou outras organizações radicais. Estamos vendo neste exato momento se concretizar. Do ponto de vista dos socialistas fabianos de 1883. Esses caras não desistem. E eles vão a todo vapor, porque sabem agora tem a oportunidade de mudar a América de uma vez por todas. E eles vão com tudo. Os bolcheviques estão apenas de tocaia. E eles estão sorrindo como nunca. Se você ler o blog do Partido Comunista dos Estados Unidos, vê que eles não estão nem acreditando na sorte deles. Eles não acreditam que isso está acontecendo. Assim como eu. Eu sou um cristão conservador e eu não posso acreditar que eles foram tão bem-sucedidos nisso. A esquerda criou uma multidão de fundações organizações sem fins lucrativos, muitas das quais usam nossos impostos para moer a América. Se organizando pela América. Eles usam todos os tipos de palavras patrióticas para mascarar um radicalismo de esquerda que quer escravizar o povo
assim como o comunismo fez. Os comunistas vão deixar os socialistas irem longe. Em seguida, no final, os comunistas se virarão contra seus companheiros socialistas e vão exterminá-los também. E eu acho que eles estão muito perto disso. Olha, se estes socialistas traíram seu próprio país, é provável que, uma vez no poder, eles nos traiam também. Eles pensam, vamos apagá-los agora. E na história do comunismo, você vê que num dado momento, eles são muito eficazes apagando seus colegas socialistas, que trouxeram o socialismo antes dos bolcheviques e comunistas radicais assumirem o controle. Uma coisa que nós temos que reconhecer é que este é um inimigo interno. Não são apenas pessoas com ideias diferentes. Não são apenas pessoas legais que têm ideias engraçadas e bobas que eles acabarão descobrindo que não eram muito maduras. Não. Essas pessoas são inimigos muito perigosos. E eles querem derrubar o país e impor o sistema socialista, o que significa extrema dificuldade para a grande maioria das pessoas. Eles buscam constantemente uma reengenharia da sociedade para chegar a este nível utópico de perfeição, onde nós, do outro lado, temos a ideia de que se trata de liberdade e que se não fosse por Jesus Cristo, nunca teríamos os Estados Unidos da América, porque a inspiração para a liberdade guiou nossos pais fundadores. Eles foram inspirados pela sua fé e guiados pelas mãos de Deus. É tarde demais. Não. Talvez traiçoeiramente perto. Nunca é o fim, até que tenha acabado. Quando a senhora gorda canta, como diz o ditado, quando a senhora gorda canta, acabou. Agora ela deve estar limpando a garganta. Você vê o grande país da Alemanha na década de 1920, caída de joelhos. Hitler chegou ao poder e destruiu o país. Vemos países como Zimbábue, na África, que já foi muito próspera, e agora é só ódio. A Argentina, que foi destruída pelo socialista Perón na década de 50, e já foi um dos países mais ricos do mundo. Então, não, nós não estamos num ponto sem retorno, mas já está escurecendo. Não há tempo para ser descuidado, isso é certo. Passamos muitos anos pensando que por termos republicanos na presidência, ou o mercado de ações está indo bem, que está tudo bem. É por isso que a esquerda ganhou tanto espaço. Não importa quem está no poder. Eles continuaram avançando com a sua agenda. Bem, eu acredito que esta é a nossa última chance de empurrá-los para trás. O que deve ser feito? Se eles querem fazer algo, temos muito trabalho pela frente. Eu acredito que uma das coisas que podemos fazer, que terá um impacto profundo na América, é orar. Assim que levantarmos dos joelhos, precisamos ficar em pé e nos informar do que está acontecendo no nosso país. Gaste tempo lendo. Entenda a filosofia e objetivos deles. As pessoas têm que dominar esse documentário. Eles têm que assisti-lo uma dúzia de vezes. Pode-se ter uma noite de filme com a família e amigos, assistindo um dos muitos documentários que existem sobre o que está acontecendo em nosso país. Uma das coisas que eu acho que as pessoas que acreditam em nosso país e nos nossos valores podem fazer é defender sinceramente esses valores. Expor seus pontos de vista. Tem horas que você tem que falar, e você tem que chamar as coisas pelo nome. Precisamos estar dispostos a sermos criticados, e não ficarmos em silêncio por causa das críticas. Martinho Lutero disse, se formos fiéis em todas as batalhas, mas não na batalha principal, então nós somos traidores da causa. Eu gosto da citação de Abraham Lincoln, o silêncio faz covarde o melhor dos homens. E nós precisamos de muitas pessoas falando agora. Temos a obrigação de falar a verdade sobre as políticas que estão nos levando ao oposto da vontade de Deus. Espalhe na sua igreja. Espalhe as pessoas que você tem contato. Traga-os até o atual nível do que está acontecendo. Precisamos organizar aqueles que nos cercam, mobilizando os grupos de pessoas com quem temos contato. E, sendo a sua fonte de informação, podemos ter um resultado extraordinário.
Lenin disse que a minoria organizada vai derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. Porque compramos produtos de empresas que financiam organizações que atacam os nossos valores. As pessoas precisam ser muito inteligentes no uso dos meios de comunicação. Podem criar um blog, usando o poder do YouTube ou coisa parecida, para educar tantas pessoas quanto possível. Um bom vídeo no YouTube pode alcançar milhões de pessoas. E se Susan Boyle pode fazer, por que nós não podemos? Se você fizer bons vídeos no YouTube, criativos, e fazê-los com frequência, você pode levar uma mensagem à sociedade, influenciando milhões de pessoas quase sem custo. Nós precisamos ser as pessoas que graciosamente, mas consistentemente fazemos contato. E expressar àquelas pessoas que elegemos, o que queremos que elas façam, e o que acreditamos que seja certo. E se elas não nos atenderem, então temos que tirá-las de lá e colocar outras no lugar. Escolha os bons e coloque-os lá. Não perca tempo com pessoas que não defenderão seu país. Todos os outros estão fazendo contato. As pessoas que querem honrar a América precisam entrar em contato. Nós também precisamos influenciar nossas próprias famílias. Temos que ensinar nossos filhos e netos a diferença entre a verdade e o engano, porque eles acreditam nas coisas que fazem, e a verdadeira fonte da grandeza de América. Se o que estamos falando é verdade, a coisa mais importante a fazer é proteger nossa juventude, porque é onde está indo tudo isso. Eles precisam dessa nova geração na coleira. Cada vez mais os pais terão que se sacrificar e assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos, porque é aí que tudo começa. Para transmitir essa crença, os batistas do Sul estão vendo que 85% de seus filhos, depois de saírem de casa, rejeitam a sua fé, rejeitam o que lhes foi ensinado. E acho que a razão disso é que seus pais não têm muita influência sobre eles. Eu acredito que as escolas públicas são a maior influência cultural neste país. Ou você educa seus filhos em casa, ou leva-os a uma escola cristã. Se não tiver jeito, eduque seus filhos em casa. Eles serão os melhores em qualquer prova. Nossas crianças precisam ser educadas a partir das Escrituras, com uma visão bíblica do mundo. Isso exige tempo, exige esforço, exige propósito. Nossas mentes devem ser as melhores do mundo. Precisamos trabalhar na nossa família, educar nossas crianças sobre o tipo de país em que vivem, e construir a fé deles. E então se envolver. A esquerda vem trabalhando há décadas para nos afastar de Deus e suas leis. E nós precisamos estar dispostos a sacrificar o que for preciso para direcionar nosso país de volta para Ele. Ao longo da nossa história, como americanos, sempre pagamos um alto preço para preservar, proteger ou defender esta grande nação. As pessoas que construíram a América pagaram um alto preço. As pessoas que foram à guerra por nossa nação, eles realmente pagaram um preço. E um dos valores americanos era: nós pagaremos o preço pelo que é certo. Vamos dar tudo de nós, se for preciso, nossas próprias vidas. Isso era um valor americano. É por isso que é algo tão heróico e honroso quando há um soldado nos defendendo. Pague esse preço. Como quando você vai ao cemitério de Arlington, Washington, ou ao túmulo do desconhecido. Você fica lá e diz: esta é a América. Nós éramos as pessoas que acreditavam tanto nesses valores, que era uma honra apoiá-los, mesmo que isso custasse sua própria vida. Nós precisamos lembrar que, quando olhamos para os que consideramos heróis do passado, não eram pessoas que acompanhavam o status quo. Eles não eram pessoas que diziam apenas o que era bem aceito naquele momento da história. Eram pessoas que se levantaram contra o mal que estava sendo cometido contra a sua cultura na época. É por isso que eles eram heróis, porque não eram como todo mundo. Nunca se esqueça do poder de um indivíduo americano. Eles podem ter um poder inacreditável.
apenas pelo fato de que se dispuseram a fazer. Como o Dr. Francis Schaeffer disse, a esperança é que, como a dor surda da alma humana não pode mais ser preenchida com a prosperidade material, as pessoas vão se voltar para a espiritualidade. Será a espiritualidade pagã ou cristianismo bíblico? Sabemos pelos jornais que a espiritualidade pagã está dobrando na América a cada 18 meses. Então é melhor chegarmos lá, porque tanto a espiritualidade pagã quanto o cristianismo podem levá-lo a Deus, mas para um, ele será seu juiz, para o outro, o seu salvador. Se nós nos humilharmos, cairmos de joelhos, se buscarmos a sua face, orarmos, e deixarmos os maus caminhos, então teremos uma chance de Deus nos ouvir do céu, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. E se estamos sendo julgados, precisamos usar isso para mostrar às pessoas que o julgamento nesta vida não é nada comparado ao julgamento que está por vir, que é eterno. E fazê-los entender a importância de fugir da ira de Deus, aceitando e arrependendo-se de seus pecados através da fé. Acredito que essa seja a única esperança que temos como nação. A esperança não é encontrada na retórica. A esperança está em Deus, no Deus da criação. E nossos fundadores estavam em aliança com este Deus. Precisamos de cristãos que oram, dedicados, informados, determinados, e que fazem as coisas acontecerem. O tempo só me permite apresentar uma fração do que eu encontrei. A razão pela qual eu chamei esse filme Agenda é porque eu queria fazer uma distinção clara entre o que eu estava pesquisando e todas as teorias da conspiração por aí. O dicionário diz que conspiração é um plano mal formulado em segredo por duas ou mais pessoas. Mas uma agenda é simplesmente uma lista de coisas a serem feitas. A cada momento de minha investigação, encontrei agendas de pessoas e grupos de esquerda delineando seu plano em suas próprias palavras. Eles têm feito a maioria destes planos a céu aberto. Alguns de vocês devem estar pensando que essas ideias marxistas não são a ameaça mais grave que enfrentamos. E quanto ao Islã militante, nossas fronteiras abertas, a dívida pública ou até mesmo a China. Bem, eu concordo. A América está enfrentando muitas ameaças graves agora mesmo. Mas a razão pela qual eu acredito que esta seja a mais terrível é porque esta está nos destruindo por dentro. Através do politicamente correto e emburrecimento, está nos levando a perder a nossa capacidade de chamar o mal de mal e se levantar contra ele. Temo pelo nosso país. Se continuarmos a fazer as coisas como de costume, desinformados, sem consciência do que está acontecendo, então essa pequena minoria que tem um plano e são ótimos em organizar os desinformados e perdidos, certamente terão o seu plano realizado. Eu espero que você perceba que não apenas a seus filhos e netos que pagarão o preço terrível de viver nesta sociedade que eles estão tentando criar. Não, vai ser muito pior que isso. Toda vez que uma civilização declina, ou um país cai militarmente ou economicamente, alguém preenche a lacuna. E se você olhar o mundo agora, será a China, que está maciçamente armada. Temos a Rússia, que está se tornando cada vez mais beligerante. Você tem um mundo islâmico radical que trabalha de mãos dadas com os russos e os chineses o tempo todo. Você tem a América Latina praticamente vermelha. Você tem uma neutra Europa socialista. Então a América não tem tantos amigos assim pelo mundo. Agora, isso não só vai afetar somente a América, vai afetar cada país restante do mundo livre. Quem vai se levantar contra a China, se não a América? Quem vai enfrentar os russos? A Europa, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Sem chance. Se a América, e este é o ponto que os americanos precisam de entender, se a América declina economicamente, ele cai militarmente. Se a América cai militarmente, todos nós caímos junto. O mundo livre está acabado. E estará acabado por muito, muito tempo.
Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.